exaustão. Puxa, que palavra forte, hein? Então, sabemos aí que cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer não é uma tarefa fácil, né? Pode ser, assim, extremamente desgastante para aquelas pessoas, principalmente no início, quando elas ainda não têm um suporte, ainda não têm conhecimento a respeito. E pode levar qualquer pessoa ao limite das suas reservas emocionais, físicas, porque a doença de Alzheimer, né, ela é complexa, ela tem sintomas difíceis de lidar, e a resistência do nosso organismo, ela não é ilimitada, minha gente. Então, além do que, ninguém começa cuidando já estando preparado, né, informado de tudo, com rede de apoio. Isso pode debilitar a própria saúde dessa pessoa. Então, por isso, escolhemos aí o tema exaustão para a última live do ano, para informar e motivar vocês a se cuidarem mais, tá bom? Hoje, o formato da live será de um bate-papo entre dois profissionais da área da psicologia. Um dos profissionais é a nossa voluntária e vice-presidente do Instituto Alzheimer Brasil, do IAB, a neuropsicóloga Tiziana Novaes, ela é de Curitiba, com o nosso ilustre convidado, Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo clínico, psicólogo também do programa Encontro com Fátima Bernardes e um senhor escritor, hein, gente? Que chique, né? Ele mora em São Paulo. Então, eles terão de 30 a 40 minutos para um bate-papo aí sobre o tema Alzheimer e exaustão, o que fazer para evitar. E quando faltar 10 minutinhos, eu vou avisá-los, né, para que possam aí concluir o diálogo e depois, em seguida, responder as perguntas dos participantes do chat. Então, não se esqueçam de ir escrevendo aí as perguntas. Deixem eles falarem um pouco, porque provavelmente eles já vão responder muitas das questões. Mas na fala dele, na conversa dos dois. Porém, depois nós temos aí um tempo também dedicado, para quem ainda não conhece, para que as perguntas de vocês possam aparecer aqui na telinha, tá bom? E eles responderem, tá? Então, sejam muito bem-vindos, Tiziana e Alexandre. É um grande prazer tê-los aqui hoje conosco. Fiquem à vontade. Eu começo dando a palavra para as damas, né? Tiziana, é com você. Eu vou querer falar menos hoje, porque eu quero absorver bastante do Alexandre. Eu só vou começar a minha fala contando por que a gente escolheu esse tema num primeiro momento. Esse ano, na verdade, no início do ano, eu entrei num processo de exaustão e comecei a buscar ajuda. Na minha busca de ajuda, há uns 2 meses, logo que lançou o livro, eu encontrei o livro do Alexandre. E eu já seguia, né, o trabalho dele, eu acho as palestras dele maravilhosas, adoro o jeito que ele fala, de uma forma poética, da beleza. E quando eu li o livro dele é aqueles livros que a gente não quer acabar, você começa a ler com voracidade e, de repente, você começa a enrolar para terminar, para não acabar, porque é como um amigo que você não quer que vá embora. E tem mais ainda. Quando a gente termina de ler, a gente fica amigo do Alexandre, mesmo sem conhecer. E, pessoalmente, né? E é por isso que eu me senti com coragem de entrar no direct dele e convidar para a live. E eu vi que ele é essa pessoa mesmo, que a gente fica amigo, porque na hora ele já me respondeu, quero, topo, vamos lá. Então, no meu processo, né, de ser cliente dele através do livro, nós escolhemos falar sobre exaustão porque é o que a gente lida diariamente com os familiares, né, que cuidam das suas pessoas com Alzheimer. Não só familiares, como profissionais. Eu também tive o meu processo de exaustão esse ano, conheço na nossa equipe várias pessoas que já tiveram nos outros anos, mas com a pandemia as coisas se agravaram, né, Alexandre? Então, eu acho que por isso que até você lançou o livro
juntando muito dessas emoções desses últimos quase 2 anos de reclusão, né? Então, eu vou passar a palavra para você falar um pouquinho do livro e como que você começou, e a gente vai conversando em cima disso. Ah, Tiziana, Muito que bem. alegria isso. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos assistindo nesse sábado de manhã. Eu acho que esse convite é uma alegria, porque eu sou regido pelo desejo de conversar, pelo desejo de conversar com as pessoas que têm dilemas na vida. Mas dilemas, quanto mais os dilemas não podem ser ditos por qualquer motivo, mais eu me interesso em conversar com essas pessoas. E, por exemplo, o dilema da exaustão é um deles, né? Porque a nossa vida é uma vida que pede o tempo inteiro que nós estejamos em prontidão para realizar coisas. Qualquer um de nós, adultos, né, não só os que têm pessoas com Alzheimer para cuidar, mas qualquer um de nós adultos tem o seu cotidiano esperando que você desperte e o realize, coloque a sua vida para rodar. E eu quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer todo o amparo que eu recebi de vocês desde o momento em que você me fez o primeiro convite. Eu quero deixar muito claro, gente, que você percebe o tom, você percebe a alma de um trabalho como o da IAB na forma como as coisas vão acontecendo. Então, desde o seu convite, depois a conversa com a Elizabeth, assim, as coisas foram me dando a noção de quem eram vocês. Então, o passo da delicadeza com que vocês vão construindo todos os diálogos, toda a forma de contato, essa abertura tão calorosa, né, que foi feita aqui, explicando para as pessoas como é que funcionam as coisas, que é um desejo genuíno de dar a mão para o outro e construir uma parceria em momentos muito desafiadores, né? Então, para mim, é só alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu quero contar como esse livro nasceu. Eu sou psicólogo há 25 anos, né? E aí, depois que eu entrei no programa da Fátima Bernardes há 4 anos, aí eu sempre tive vontade de escrever livro, mas nunca de escrever livro técnico, assim, só para psicólogos. E aí a editora me fez uma proposta, olha, vamos lançar um selo aí chamado Paidós, dentro da editora Planeta, que é para livros para o público geral. É isso que eu quero fazer da vida, como escritor. Aí veio esse, que foi o primeiro, chamado Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, que é um livro em que eu faço a voz dos sentimentos humanos, e os sentimentos mandam cartas para o leitor. Então, tem carta do medo, carta do ciúme, da raiva, da esperança, da tristeza, né? Tem uma carta de cada principal sentimento humano aqui, tem até carta da morte. E aí ele foi lançado no meio da pandemia, em agosto do ano passado, e aí ele vendeu muito, assim, surpreendentemente. Eu não tinha a menor expectativa que fosse vender tanto. Ele já está na 6ª edição, imagine, 1 ano e meio de livro. E aí eles me pediram outra, eu fui escrever sobre luto, porque estava morrendo muita gente na pandemia, a gente já estava no fim do ano, com aquele tanto de gente morrendo, 2.000, 3.000 pessoas por dia no Brasil, né? E aí eu perdi um grande amigo. E isso me deixou muito arrasado, eu fiquei muito enlutado. E eu parei o livro sobre luto, falei com a editora, não tem condição de fazer esse livro agora, eu preciso criar um novo tema para cumprir essa tarefa de escrever outro livro. E aí eu fui me conectar com tudo que eu estava vivendo como psicólogo, porque dentro da pandemia eu trabalhei demais com empresas,
com escolas, porque eu sou terapeuta de família, então eu justamente fui lidar dessa interface do home office, né? Como é que a gente constrói essa fronteira entre o trabalho e a casa, entre a escola e a casa, entre tantas tarefas que vieram morar dentro da casa, né? Ao mesmo tempo, e a nossa vida ficou bem bagunçada, né? Quem conseguiu organizar a sua vida assim perfeitamente, por favor, me mande uma mensagem para me contar que milagre foi esse. Porque para mim, e por todo mundo que eu trabalhei assim, estava todo mundo de cabelo em pé, né? E de uma certa forma a gente está sendo obrigado a se adaptar em tantas fases dessa pandemia. Cada hora é uma coisa nova. Agora volta às aulas, agora volta. Agora tem a risco de ter outra variante. Será que vai? Será que não vai? Então, nós estamos o tempo inteiro precisando fazer muitas mudanças na nossa forma de estar no mundo. E isso cansa. E aí eu fui pesquisar sobre o tema da exaustão e fui estudar sobre ele e acabei fazendo esse livro aqui, que é o livro que você citou, A Exaustão no Topo da Montanha. Né? E nesse livro eu construí uma personagem, ele é um livro de semificção, né? Então eu coloquei a exaustão como sendo uma personagem. Eu vou explicar, porque pode parecer uma grande maluquice de psicólogo. Que a exaustão é uma senhora que mora no topo de uma montanha para onde sobem as pessoas, ou que estão escalando a tal trilha do sucesso, né? As pessoas que estão viciadas em trabalho e vamos atingir as melhores posições na vida profissional, etc., ou aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar enormemente para se sustentar. E chega no topo dessa montanha, essas pessoas caem aos pés da exaustão. E aí ela escuta o lado B dessa história. Como é que é subir essa montanha? E aí a exaustão vem conversar com a gente. Ela olha para a nossa vida lá de cima da montanha e ela fala assim, gente, vocês estão fazendo isso errado. Tem um monte de coisa que vocês estão fazendo errado. E que não é aquela dormidinha para descansar no fim de semana que vai mudar o cotidiano de vocês. Precisa fazer outras coisas. Tem um pedaço da estrutura da vida que não está funcionando bem, né? Então, a exaustão vem ter uma conversa com a gente. Então, a ideia desse livro foi essa, que o livro seja uma conversa. Eu adoro conversar, sabe? Então, eu acho que eu escrevo o livro para conversar com as pessoas. Então, se você terminou o livro com vontade de conversar comigo, com ousadia de me escrever no direct, eu acho que eu venci na vida, porque era isso mesmo que eu queria. Eu queria era conversar com as pessoas. Então, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, né, que são pessoas envolvidas com o tema da doença de Alzheimer, a exaustão ela é uma companheira de jornada, né? Sim, sim. Como se fosse uma pessoa que está no mesmo quarto, né? Numa cama auxiliar, digamos. Quando eu pensei na exaustão, né, no tema da exaustão para a live, eu pensei justamente na exaustão sendo um personagem que está abraçado com a pessoa que você está cuidando com Alzheimer. Sem dúvida. Porque você não tem muita escolha e não tem muito como imaginar o futuro, que é um dos exercícios que você propôs ali. Porque imaginar o futuro é imaginar o futuro sem aquela pessoa também, né? Sim. Ou, que é o que aconteceu durante a pandemia, que você falou do home office, além das crianças em casa, do trabalho em casa, tem um doente em casa. Sim. Né? E que, né, pelo menos o que eu vejo na prática, ele piorou muito, porque eu tenho as minhas pessoas com Alzheimer, elas saíam, elas vinham, elas pegavam Uber para vir na consulta, e a pandemia tirou isso delas, e agora elas não conseguem mais. Então, acelerou um processo, né, tornou muito mais rápido o processo de degeneração, ficar em casa com menos estímulo, junto, muitas vezes, com a família, num nível de estresse muito alto. Então, tudo se agravou e assim, o teu tema caiu como uma luva, né? E é bem isso, o que fazer diante de tudo isso, né? E como olhar para isso de cima da montanha e encontrar uma nova forma de escrever essa história. Sim. Nossa, que lindo isso. Obrigado pela sua fala.
olhar de cima da montanha significa ver a própria vida como se fosse um drone, assim, sabe? Como se a gente visse a própria existência de cima para ganhar algum nível de distanciamento e não ficar vendo só uma cena, mas tentar ver o panorama mais amplo, né? Porque às vezes a gente fica muito centrado num detalhe e ele está relacionado a um monte de outras coisas que compõem a nossa vida, e se a gente fica agindo só sobre aquele pedaço, a gente não consegue resolver o nosso problema. Então, essa visão mais ampliada, né, de como a vida funciona, ela é uma visão muito útil. Né? E quando a gente tem uma pessoa com Alzheimer para cuidar, muitas vezes a gente fica só focado nos cuidados, na transição que a pessoa está vivendo, no que eu preciso fazer em mim para dar conta do processo de evolução da doença, na gestão das medicações, nas marcações com profissionais, né? Às vezes o cuidador também tem um desgaste enorme, porque ele está sozinho para comunicar o resto da família que aquela pessoa agora tem este tipo de necessidade que não responde mais àquele tipo de estímulo que os outros ficam mandando, né? Então, e muitas vezes, no início da doença, Alexandre, a doença flutua. Então, o cuidador vê o pior, vê a sombra, e o filho, que não é o cuidador, que chega a visitar, talvez vê o seu pai naquele melhor dia dele, e não acredita nessas falas. Então, é muito flutuante ainda esse tipo de situação acontecendo. Exatamente. Bom, e isso é uma coisa muito bonita da gente pensar, que isso é uma marca de que a pessoa com Alzheimer continua sendo uma pessoa, com bons dias e maus dias, né? E que ela não é uma foto, ela é um filme cheio de cenas, né? De cenas mais solares, cenas mais sombrias. Ela é uma pessoa que se desenvolve com a mesma complexidade que uma criança, que um adolescente, que um adulto sem Alzheimer, né? E eu acho que a exaustão do cuidador, ela é um dos temas que a gente menos conversa na sociedade. E eu acho que isso vem de uma construção social que, às vezes, a mim me parece de uma injustiça contumaz, que existem algumas pessoas que são devotadas para o cuidado. Então, eu estou colocando aspas, muitas aspas nisso, porque eu acho que isso é uma construção muito cruel, e que, às vezes, as famílias, por exemplo, determinam quem é a pessoa mais adequada para cuidar. E, às vezes, essa pessoa ela é distanciada da própria vida. Né? Ela abre mão da própria vida para cuidar de uma pessoa com Alzheimer. E a família não constrói uma conversa com essa pessoa ao longo do processo da doença sobre como é que ela está sentindo todas as perdas do que ela não está podendo viver na vida dela, para que todos tenham o benefício de ter alguém competente, amoroso, cuidadoso, cuidando daquele paciente. Então, a família se esquece que o cuidador, ele faz uma escolha que é uma renúncia. Sim. Então, tem um pedaço da exaustão do cuidador que é a assunção dessa renúncia. Então, aqui eu conclamo todos os familiares que estão nos assistindo a construírem uma conversa com os cuidadores e perguntar para eles assim: o que você tem aberto mão na sua vida em nome do cuidado desta pessoa? Nós podemos construir outras formas de cuidado mais coletivas para que você não tenha o único ônus dessa história. Uhum.
eu atendi uma vez, eu sou terapeuta de família, eu atendi uma vez uma família que estava justamente com uma mãe em processo de Alzheimer. Ela tinha sido a vida inteira uma mulher muito, muito ativa, profissional, ficou viúva cedo, criou os filhos sozinha, aquela mulher assim aguerrida. E, de repente, ela aparece com Alzheimer e o processo da degeneração da doença foi muito rápido. E aí os filhos pediram terapia, primeiro porque eles estavam atarantados com aquilo, assim, a cada semana a mãe deixava de ser aquela figura potente que eles conheciam. Mas o mais triste dessa história é que eles eram cinco filhos e ninguém podia ficar com ela em casa. Todos tinham grandes motivos para não tê-la em casa. Então, na verdade, eles tinham pedido a terapia quase como uma competição de quem tinha a vida com mais desgraça, que inviabilizaria o home care. Percebe? E isso não é um exemplo isolado. Não é. A gente que trabalha com esses processos humanos, você deve ter histórias muito frondosas de exemplos desse tipo, né? Então, por que isso acontece, né? Por que a gente se exaure tanto com essa história? Eu costumo fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação aqui juntos. Eu vou trazer para vocês duas cenas. Uma é um bebê recém-nascido, de pouquinhos meses, fofíssimo, com a carinha toda redonda, ele faz cocô na calça, na fralda. Outra é um paciente de Alzheimer com a mesma fralda e com o mesmo conteúdo da fralda. Por que o bebê tem uma legião de adultos se degladiando para ver quem troca aquela fralda? Para ver quem fica com ele, para quem pega ele no colo. E o paciente de Alzheimer tem um monte de adultos se degladiando para não trocar a fralda. Sim. Qual é a diferença? Porque a fralda é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Qual é a diferença dessas duas cenas? As duas cenas é que o bebê nos conecta com a evitação da ideia da morte. Quando a gente está com o bebê no colo, a gente se conecta com o renascimento da própria vida. E a gente se conecta ali com aquele bebê para a gente construir mais um capítulo de uma atitude que todos nós humanos temos de dizer que nós não vamos morrer. Quando a gente tem uma pessoa com Alzheimer e que está construindo esse processo de perda de funções, isso nos conecta com a finitude. E isso é muito duro. Sim. E a gente foge desta fralda, não é só porque é duro ver essa pessoa que já foi tão mais potente na vida, neste estado físico. É porque quando eu me conecto com isso, eu me conecto com a minha trajetória de vida também. Então, o adoecimento daquela pessoa me relembra que eu também vou envelhecer, que eu também vou passar por, não necessariamente pela mesma forma de envelhecimento, mas por perdas, que eu também vou ter lutos no meu processo de envelhecimento. Eu vou perder algumas coisas, eu vou perder características da minha vitalidade, eu vou perder colágeno, né? A minha esposa essa semana colocou uma foto, nossa, eu tenho 25 anos de casado, a minha esposa colocou uma foto nossa, novinha, antes da gente ter filho, ela escreveu assim, TBT do colágeno.
Aquele tempo que a gente tinha aquelas carinhas. Fofinhas, cheia de água. Exatamente, entendeu? Então, a doença de Alzheimer, ela nos relembra isso. Mas a gente pode ver isso de outro jeito, Tiziana. Sim. Minha gente querida, aproveitem isso, porque a morte, ela existe para nos fazer a seguinte pergunta: você está feliz com as suas escolhas? Está tudo bem até aqui? A vida é uma ampulheta, a areia da parte de cima vai descendo, é o tempo da sua vida. Você não sabe exatamente quanta areia ainda tem do lado de cima, você não sabe quando você vai morrer. Mas toda hora que você pensa na ideia da morte, não precisa ser uma coisa concreta, tipo morrer um amigo, morrer um familiar. Só na hora que você se conecta com a ideia da morte. Por exemplo, na hora que a gente vê ali a Marília Mendonça e toda aquela comoção que aconteceu recentemente ali para todos nós, etc., a gente se conecta com isso. Por que a gente chora? Por que a gente se compadece? Porque a morte é esse abraço universal, nós não estamos livres dela, e a morte do outro nos relembra da nossa. Mas essa lembrança, ela pode ser muito útil, porque ela chega para a gente para dizer assim: e aí, cara, como é que você tem levado a sua vida? Como é que tem sido as suas escolhas? Como é que tem sido os seus dias? Se você puder agora fazer uma visão lá do topo da montanha da sua vida, o que você mudaria nela? Para você ter uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E aí a gente, voltando para o nosso tema aqui da exaustão com Alzheimer, essa pessoa que você tem aí na sua vida, que é importante para você, que fez parte da sua vida, que é parte de quem você é, ela está num processo de apagar das luzes. Tem algumas luzes dentro dela que estão se apagando. Você está conseguindo aproveitar esse tempo em que algumas luzes ainda estão acesas? O que você está fazendo com esse tempo? Do que você está fugindo? Por que você está fugindo? Por que você está fugindo? Se é essa a possibilidade que a vida te deu, de estar com essa pessoa hoje, a vida está te dizendo assim, ó, aproveita. Por que a gente fica tão entusiasmado com a Black Friday? Black Friday é tipo uma promoção que vai passar, assim. Vamos, vai passar, né? E a gente não lida da mesma forma com Alzheimer. O Alzheimer é tipo uma Black Friday, falando assim, ó, vai passar, passar, corre, aproveita. Você falando, eu lembrei de um outro lado da exaustão do cuidador. Você falou do lado desses que têm a dificuldade de lidar, né, com a doença quando ela vem e com o dia a dia duro dela. E a gente também tem aqueles os devotados, né, que fazem tudo que tem no manual e ficam exaustos por isso, para tentar atingir essa perfeição que não existe. Né? Então, o remédio tem que ser às 8 da manhã, ele não quis tomar o remédio às 8 da manhã e aquela briga em casa. Calma, pode ser às 9, não precisa ser às 8 todo dia. Eu não consegui dar banho hoje. Coisas práticas que são tão difíceis de fazer num dia de crise, né? Então tem esse outro lado também, né, do cuidador que quer fazer tudo perfeito e quer levar ao limite o manual de como ser perfeito. Sim. Sabe, a gente tem, toda vez que a gente tem muita vontade de ser perfeito, eu entendo isso como um desejo de recuperar alguma coisa. Porque, sobretudo quando a gente cuida de alguém que a gente ama muito, a nossa história com aquela pessoa não começa com o cuidado da doença e do processo de adoecimento.
né? A gente tem uma história anterior que tem a ver com, vamos ser honestos, que não tem nenhuma história íntima que não tenha cicatrizes, que não tenha momentos de conflito. Isso tudo vem à tona. Isso tudo vem à tona, né? Pode ser que eu esteja consumido por alguma culpa do que eu não fiz por aquela pessoa quando ela estava saudável, plena e sem a doença, e agora eu quero compensar isso. Ou eu quero mostrar para alguém que está tudo sob controle. Pode ser para mim mesmo, inclusive. Então, essa costura que a gente fica fazendo assim com a perfeição, ela é uma chaga. Essa busca da perfeição, ela é uma tragédia humana. Porque nela nós nos perdemos, né? Eu falo muito disso no livro. Sim, e é bem por aí quando você fala no início que os primeiros passos da pessoa em exaustão é o não pedir ajuda, né? Isso. É uma coisa... A gente está construindo uma forma de vida que é muito desumana, né? Já tem um tempo, vou explicando isso no livro, como é que isso vem acontecendo, do final do século passado para cá, em que esse ideal de perfeccionismo veio atingindo todo mundo como se fosse a grande meta da vida, né? E eu considero isso uma tragédia, uma verdadeira tragédia, porque isso é a retirada da nossa humanidade. O perfeccionismo é o contrário da humanidade. A pessoa se desumaniza. E muitas vezes, para buscar essa perfeição, ela deixa de ver o outro, né? O que transforma a vida dela numa vida mais difícil, porque ela fica mais dura, mais rígida, mais impaciente, né? Mais autocobradora, né? Sim. Então é um circuito, assim, muito doloroso que merece ser questionado. Por isso que descansar não resolve a exaustão. A exaustão se resolve olhando para a vida e falando assim, olha, eu acho que eu estou com uns parâmetros meio irreais, né? Então, muitas vezes o nosso trabalho, né, Tiziana, é a gente ajudar as pessoas a entenderem que os parâmetros que elas estão colocando para o cuidado são absolutamente irreais. Sim. Quando você faz aquela comparação da máquina fotográfica hoje, né, das fotos hoje, das fotos Sim. do passado, isso é maravilhoso, porque, inclusive, eu uso na terapia com as pessoas com Alzheimer fotografias antigas. E refazer os álbuns, escrever o que era aquela foto. Que lindo esse trabalho. Mesmo que não lembre, né? Nossa, aquele dia a gente estava numa viagem, às vezes tem que perguntar para a família, onde a gente estava nesse dia? E olhar fotos antigas é um exercício muito gostoso, porque ninguém estava arrumadinho, tem um sentado, tem um que não está olhando, tem um que está caindo atrás. E a gente se preparava um pouco para tirar foto, porque não podia tirar um monte, então não tem fotos de coisas ruins acontecendo normalmente, tem fotos de coisas boas. Isso. Então, são lembranças maravilhosas que acabam puxando memórias. E quando você fala disso no livro, eu fiquei pensando mesmo como a gente tira 3.000 fotos para escolher uma do melhor momento, e aquilo não é a realidade do que estava acontecendo. Né? Então, e depois que escolhe essa foto, ainda passa o filtro ali, melhora, tira a ruga, põe a luz não sei aonde, não sei o quê, né? Então, que foto que a gente está tirando da nossa vida hoje? Isso, né? Que foto que eu estou tirando agora de mim mesmo? Então, que lindo, bem deve legal. ser muito bom ser seu paciente, viu? Eu gosto deles. Eu gosto. É legal a gente falar até disso, porque às vezes eu pego a pessoa quando ela já está com Alzheimer, normalmente. E a psicoterapia é bem adaptada para o que ela pode me dar, né?
E eu vejo essa beleza dentro dela que às vezes a família, muitas vezes, não consegue mais ver, porque ela não é mais o cirurgião, o palestrante, o professor, mas ela é aquela pessoa maravilhosa que está lá dentro, às vezes escondida por uma caixa de doença em volta, né? A caixinha surpresa da doença, mas lá dentro tem um presente, né? Presente pode ser... Tem um vídeo que viralizou há um tempo na internet, não sei se vocês viram esse vídeo, que é um garoto, tô falando porque ele tem 20 anos a menos que eu, mas ele já é um adulto jovem, contando para a avó dele com Alzheimer que ele é gay. E todos os dias, vocês viram esse vídeo? Eu vi. É maravilhoso esse vídeo. É maravilhoso, né? Eu não sei buscar essas coisas. E ela tem Alzheimer, né? E ela tem Alzheimer. Então, todo dia, ele conta para ela que ele é gay. E uns dias ela faz assim, olha, veja só, é mesmo, né? Então, cada dia ela tem uma reação diferente à mesma notícia. Sim. E ele leva isso com beleza. E eu acho isso tão maravilhoso da gente poder pensar que também existe beleza no esquecimento. Sim. Que também existe beleza nessa... Porque nós vivemos fora do Alzheimer uma coisa que às vezes a gente se entristece, que é assim, na hora que, por exemplo, eu falo assim, eu quero ir para a praia, e ai meu Deus, como a praia, mas quem não mora na praia, por exemplo, né? Nossa, eu amo a praia e não sei o que, etc. Aí eu vou morar na praia. E daí a um tempo, aquilo deixa de ser uma novidade na minha vida. E eu não olho mais para a praia com o mesmo encantamento que eu olhava quando eu não morava na praia. As pessoas, inclusive, que moram na praia, vão pouquíssimo à praia, muitas vezes. Sim. Então, veja que nós temos uma capacidade de banalizarmos as coisas mais belas. Isso também está escrito no livro. Também falo disso aí. E a pessoa com Alzheimer, ela é o contrário. Ela está ali mostrando o agora para você, né? O agora. Ela se maravilha, né, várias vezes com a mesma cena. Olha essa flor aqui. Como tá bonita essa flor. Vai te falar 50 vezes. Pode ser que na 32ª você já esteja cansado de escutar isso. Mas se a gente escutar para além do texto, escutar o que representa, e que se pergunte há quanto tempo eu não me permito me maravilhar com o nascimento de uma flor. Sim. O que estar do lado dessa pessoa pode me ajudar a recuperar em mim, né, esta possibilidade de encantamento com a vida. Você falando, eu lembrei de um projeto que a gente tem, até legal para contar para as pessoas, para quem não conhece. Durante a pandemia, a gente tinha reuniões antes presenciais, né, de apoio. E na pandemia a gente não sabia o que fazer. E começaram as lives. Mas é uma coisa muito impessoal, né? A gente não vê, eu não gosto pessoalmente, eu gosto de ver o rosto das pessoas, né? Quando a gente está conversando e as nossas reuniões presenciais, todo mundo participa. E eu acho que foi a Beth, criou a ideia de criar um grupo virtual por WhatsApp que chama Canta Canta IAB. Então, nesse projeto, os cuidadores, os profissionais, as pessoas com Alzheimer podem postar uma vez por semana um vídeo delas mesmas, que não sai lá de dentro do grupo, é um vídeo que o nosso combinado é que não pode sair do grupo, um vídeo delas cantando uma música que tenha sentido para elas. Podem acompanhar por karaokê, por violão, por piano, o que for, ou fazer a capela. E esse grupo já funcionou já desde o ano passado, muito lindo, porque
é uma grande reunião de sentimento e de beleza, né? Então, do meio, veja como da tragédia, né, de não poder fazer uma coisa legal num grupo, a gente saiu com um momento de beleza que é virtual, mas cada vídeo que você abre, seja de um cuidador ou da filha com a sua mãe com Alzheimer cantarolando uma música, lembrando uma música antiga, aquilo tem uma beleza, né, um sentimento que acabou Sim, contaminando todo mundo do grupo, né? sim, que coisa maravilhosa. Quando a pandemia começou, logo eu tive uma percepção, assim, e ela só foi se confirmando, que essa pandemia é uma tragédia coletiva. Agora, por exemplo, nós estamos aí com a ameaça da variante africana. Por que está nascendo variante na África? Porque nós não vacinamos os africanos. Não é porque eles não quiseram. Porque os africanos são cidadãos de segunda categoria no mundo e não teve uma união planetária para que a África recebesse vacinas. Então, as saídas dessa pandemia são coletivas. Diante de uma tragédia coletiva, só ações coletivas. A gente só sai de problemas coletivos de forma coletiva. Então, essa ação de vocês do canto no coletivo é uma forma de saída coletiva, percebe? Porque diante daquele fechamento em que a gente teve que começar a viver desde 15 de março do ano passado, em que nós fomos suprimidos de tantos contatos humanos que nós estávamos acostumados todos os dias, todas as semanas, às vezes coisas essenciais, tipo o encontro do fim de semana na casa de um familiar que todo mundo se reunia para almoçar junto, né? E que isso era um ritual importante para aquela família. A gente perdeu coisas muito básicas. Então, a gente só se reencontra na esperança nesse tipo de abraço coletivo aí. É maravilhosa essa atitude de vocês, parabéns. E eu ainda penso que tem uma outra dimensão aí nesse grupo, que a arte, a função da arte diante do sofrimento. Né? Assim, vamos combinar uma coisa bem honesta, que se não fossem as séries, os filmes durante a pandemia, estaríamos todos loucos. Né? Se não fosse a arte durante a pandemia, estaríamos malucos todos. Assim, o mundo teria virado um grande hospício. Se não visse, né? Não é que não tenhamos virado assim também, em algum nível. Mas a arte nos salva. Então, tem um pedaço da alma que se realiza através da arte. A arte é importantíssima para a alma humana. Então, a gente poder se sentir autor de uma expressão artística é fundamental. Né? E as pessoas com Alzheimer também. Sim, porque muitas vezes elas vão se lembrar daquela música lá do início da vida ou da juventude, vão querer lembrar aquela música, né? Ou vão falar de um filme, vão falar de alguma cena muito remota que de repente vem, né, como lembrança. A arte tem essa capacidade, a arte ela fura, assim, ela rasga o véu, assim, da vida, né? Ela nos remete a lugares assim muito poderosos. Então, até porque quando a gente começa a estudar a exaustão, né, e vai para uma parte mais médica, e você falou no começo da tua fala que... Beth. Só para avisá-los, tem mais 10 minutinhos, tá bom? Tudo bem. Beth, obrigada. E quando você falou no começo da tua fala que a exaustão não é vista, a exaustão do cuidador, né? Aqui a gente nem fala muito do nome da exaustão do cuidador, né? Que é a fadiga de compaixão. Sim. E a fadiga de compaixão, eu fui pensar na palavra compaixão, a origem dela é sentimento, né? Compaixão é sentimentos comuns. Então, quando a gente não consegue mais sentir
né? A fadiga é quando você começa a já não sentir mais pelo outro, né? Só que começou com a empatia, o teu cuidado. Você sentia Isso. muito e, de repente, você para de sentir, que você está tão cansado, né? Então, quem está na exaustão, né, e às vezes está nos ouvindo, é a pessoa que já não está nem sentindo mais, já não tá mais conseguindo ver beleza nas coisas, nem na música, nem na arte, né? E daí o que fazer com tudo isso? Ela precisa ser cuidada, porque as pessoas com fadiga de compaixão, elas foram, infelizmente, vou colocar essa palavra aqui, em negrito, itálico, sublinhado, piscando, assim, elas foram, infelizmente, colocadas numa única direção de cuidado. Eu cuido do outro, ninguém cuida de mim. E aí, o cuidado sem ser cuidado é tipo um dreno de energia. Né? E vai, às vezes é um dreno silencioso, assim, que vai uma gota, uma gota, uma gota, uma gota, mas na hora que você vê o seu tanque está vazio. Então, na hora que o tanque está vazio, você precisa ser abastecido de amor, de olhar para você, de cuidado com você. Né? Então, quem está se sentindo dessa forma, busque pessoas da sua vida que você sabe que olham para você. Às vezes essas pessoas não estão dentro da sua casa, porque às vezes dentro de casa está cada um na sua loucura e não tem ninguém disponível para olhar para você. E às vezes não tem, né? Às vezes não tem. Às vezes nem tem ninguém, é só ela e a pessoa com Alzheimer. Semana passada eu conversei com uma pessoa na linha de apoio e ela era uma senhora com seu esposo. Ela tinha que se trancar no quarto para conseguir conversar, né? Então, porque senão ela não conseguia, porque ele não deixava, né, no nível que ele está da doença. Então, claro que a orientação é buscar ajuda, buscar os filhos, vamos procurar quem está no entorno que possa te ajudar para você conseguir ter pelo menos 1 hora para conversar com alguém que não esteja aí dentro. Isso. Né? Quando a gente forma um grupo como esse, a gente pode se voluntariar, sabe? Como uma pessoa que conhece esse mundo, que conhece essa realidade. Você não precisa ter... Gente, escutar uma pessoa que está exausta não é dar saídas para ela. Não é ter soluções para a vida dela. Mas é só escutar. A pessoa precisa ser vista, escutada. Precisa de alguém que toque na alma dela. O melhor toque que a gente pode dar na alma de uma pessoa exausta é o reconhecimento, é a legitimidade daquilo que ela está vivendo, é dizer assim, você tem razão, é legítimo você se sentir assim, é muito difícil viver isso que você está vivendo. Você pode, inclusive, estar virtual, não ser uma pessoa muito íntima, mas isso pode ser um alento para a pessoa, porque isso coloca ela no seguinte lugar: eu não estou louca, eu não estou me vitimizando, não estou fazendo mimimi, eu odeio essa palavra, porque ela desumaniza o sofrimento, né? É uma palavra perversa, assim, que desumaniza o sofrimento. Então, essa pessoa, ela merece ser vista. Né? Esse grupo, por exemplo, que vocês colocaram, as pessoas cantando, essas pessoas que cantam, estão cantando para liberar alguma coisa dentro delas, mas também para serem vistas cantando. Sim. E quando a gente escuta elas cantando e comenta, é a mesma coisa que a gente disser assim, eu estou te vendo, eu te vejo. Né? E essa exaustão do cuidador é a invisibilidade. Sim. Porque ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser aquele que cuida do outro. Mas eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Eu tenho necessidades, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu tenho intenções para mim, inclusive, na vida, que vão para além de cuidar dessa pessoa, que é talvez o objetivo mais nobre do meu momento, mas eu preciso ser visto em outras necessidades minhas, em outras dimensões da minha vida. Sim. Né?
sim. E também, muitas vezes, a família, quando é uma família maior, cada um tem o seu limite de cuidado, né? A gente não pode esperar que todos os familiares tenham o mesmo limite. Às vezes um está exausto e o outro não. Então, o não julgar, né? Ah, mas nossa, você não fez tanto, por que você está assim tão exausto? Cada um tem o seu limite de exaustão. É Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim, sim. Então, A exaustão, às vezes, gente, não é física. Não é física. A exaustão é... As pessoas que não cuidam de uma pessoa com Alzheimer não tem como medir o desgaste de você ter que testemunhar a degeneração de uma pessoa que você ama. Isso não tem métrica para esse sofrimento. Não tem métrica para isso. Tem apenas um olhar compassivo. Eu nem imagino que seja isso para você, mas eu posso te ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu sinto muito que você esteja vivendo e testemunhando isso tão de perto. Eu lamento muito não poder estar aqui para te apoiar do jeito que você merece ser apoiada, porque você merece muito ser apoiada, porque o que você está fazendo pela nossa mãe é inestimável. Né? Mas tão poucos escutam isso. sim, sim. Você sabe que tem uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos tentando medir isso. Medir essa fadiga do cuidador, da pessoa degenerando. E foi comparável o nível de estresse com pessoas que vêm da guerra. Imagine. Com soldados traumatizados. Lindo. Eu adoraria ler isso. Se você depois puder me mandar, eu adoraria ler. Eu te mando. Então, assim, a mesma medida de estresse de um soldado que viu os horrores da guerra do Afeganistão, do Vietnã, é a mesma medida do estresse de um cuidador. Para a gente ver o nível de estresse. Né? É uma guerra, né? É uma guerra. Uma guerra silenciosa, né? Em que o esquecimento é a bomba. Sim. Sim. Quando você fala no livro, uma frase que me marcou foi a exaustão falando, né? Nada é ilimitado, nada não tem fim, nem eu. É muito boa. Porque o livro é um livro sobre esperança. Deixa eu só colocar isso, né? Porque senão as pessoas podem falar assim, que eu, exausto, vou comprar um livro sobre exaustão, meu Deus do céu. Não, ele é ótimo, ele dá uma renovada, para você sair bem do fim do livro. E é bem isso. Quando eu li isso, eu falei, nossa, que legal, né? Nem a exaustão é infinita, a exaustão é finita. Exatamente. 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 E o tempo, né? A forma como você lida com o teu tempo é importante. Às vezes essas paradas, como agora, né? Como a nossa, que muita gente está parando para prestar atenção nisso, para pensar nisso, né? Para pensar em si. Sim. A importância de se fazer isso. Eu trouxe até um poema de um poeta que eu gosto muito para ler, agora que eu vi que o tempo já está terminando. É um poema do Rumi, que eu adoro, que é nossa, maravilhoso. Um filósofo sufi do século XIII, mas eu achei perfeito para o que a gente está falando. Você nasceu com potencial, você nasceu com bondade e confiança, você nasceu com ideias e sonhos, você nasceu com grandeza, você nasceu com asas. Você não está destinado para rastrear. Assim não. Rastejar. Você tem asas, aprenda a usá-las e voar. Essas dores que você sente são mensageiros. Ouça-os. Aprenda com o sofrimento. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Nossa, que lindo.
Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre. Gente, acho que as pessoas estão aí fora dizendo assim, lá vem aquela estraga prazer. Foi muito gostoso essa conversa de vocês aí, mas a gente tem que seguir agora para as perguntas, né? E até eu gostaria de pedir, então, para que os meninos aqui colocassem as perguntas para a gente poder fazer para os dois. Daí vocês vejam aí quem responde quem, o quê, tá? Olha só, o Nivaldo Souza, ele diz o seguinte: o paciente ou cuidador costuma procurar vocês quando estão no limite ou quando percebem que estão entrando na exaustão? Quer responder, Tíci? Pode começar, depois eu Bom, complemento. eu acho que, no geral, a ajuda psicológica, ela é uma ajuda tardia. A gente ainda não tem uma cultura de fazer promoção de saúde psíquica, né? Que quer dizer a gente procurar ajuda no início da manifestação de um determinado sintoma. Né? No início de um sintoma que fala da nossa saúde mental, a gente costuma ou agir com negação, ou, como dizia o Renato Russo lá, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Né? A gente dá uma mentidinha para a gente e fala assim, isso não é nada, eu estou precisando malhar mais, ou trabalhar mais, ou botar mais foco em sei lá o quê, né? Então, a gente dá uma camuflada assim, naquele sintoma, não olha para ele, não faz... Porque um sintoma, gente, qualquer sintoma, ele é uma pergunta. A gente olha para ele e tipo Hamlet olhando para a caveira, né? Ser ou não ser, eis a questão. Por que Hamlet é uma obra universal? Porque é isso, assim, ele está fazendo uma pergunta sobre a existência dele. Então, quando a gente olha para um sintoma, por exemplo, eu estou me sentindo exausto, eu estou mais irritado, eu estou menos compassivo, eu estou com menos disponibilidade para essa pessoa com Alzheimer que eu cuido aqui. Está acontecendo alguma coisa. O que isso está dizendo sobre a minha vida? Não e assim, removam as frases moralistas. É porque eu não sou uma boa pessoa, é porque eu não sou uma boa filha, é porque eu... Né? Isso são as frases moralistas que geram culpa e nos impedem de chegar na raiz do problema. A moral, ela é uma tampa que oprime a visão do problema. Mas eu não posso ser assim porque eu sou a filha que cuida. Isso é moral. Eu não devo ser isso porque Não, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos tirar a tampa da moral. Então, eu estou aqui perdendo a paciência com a minha mãe, que eu cuido de Alzheimer. O que está acontecendo? Eu estou sozinha. Não tem ninguém me apoiando. Eu estou me sentindo assim, uma árvore sem água, sem nutrição, e eu estou me ressecando por dentro. E esse ressecamento da minha nutrição de vida está me fazendo ficar seca, árida, grosseira com o outro. Muitas vezes também a própria pessoa... Só dando um exemplo, não são todos assim, né? As pessoas às vezes não conseguem nem ver isso, né? Então, é bem comum os familiares conseguirem perceber nesse cuidador principal essa irritabilidade ou isolamento. É bem comum isso. Parar de fazer as coisas que ele gostava. Então, tem a festa em família, não vou. Mas ele era o mais festeiro da casa e não vai. Né? Então, às vezes, isso é importante que as famílias saibam, às vezes o próprio cuidador principal não está conseguindo se perceber esgotado, mas vocês percebem que ele não é mais o mesmo, ele está diferente. Então, vamos ajudar essa pessoa, né? Vamos fazer alguma coisa por ele, você não está bem.
sem esse julgamento moral, né? Ah, você não está cuidando bem da mãe. Né? Ah, você está brigando com a mãe. Não. Por que você está irritada? Eu estou vendo que você está irritada. Vai passear, fica em casa, vai. Deixa eu ficar com a mãe para você. Coisas assim, né? Até porque não é bom negócio ter 2 pacientes em casa, né? Sim. 2 pessoas doentes, não. E vocês já colocam essa questão de ser já bem no início, né? Que de detectar a exaustão já no início, mas imagine a prevenção, então, né? A gente não faz isso. A gente vai até aonde realmente já está tudo à flor da pele, a gente já não. Prevenção da exaustão do cuidador é coletivizar o cuidado, não tem outra forma. Não tem outra forma, é colocar mais gente na jogada, né? Liberar as pessoas desse lugar de cuidado e colocar outras e ter uma boa comunicação entre os cuidadores, porque às vezes tem isso, mas tem uma exaustão que surge porque as pessoas não conseguem se comunicar, na hora que vão passar o serviço para outra, tem uma coisa truncada ali que precisa ser revista, porque vira um trabalho de equipe, né? Às vezes uma resistência em colocar alguém de fora para ajudar também, um cuidador profissional, sim. Porque quando é possível, né? Porque a maioria das famílias isso não é possível financeiramente, mas quando é possível, eu sempre falo, eu prefiro que você, como filho, vá tomar o café da tarde com a tua mãe, pegue na mão dela e abrace, e beije, escute uma música, do que você fique trocando fralda, se você pode pagar alguém para trocar, né? Porque o filho daí se confunde muito com o enfermeiro e deixa de ser filho, né? Muitas vezes. E perde também esse colinho. Sim. Mas eu queria fazer uma observação, como a gente tem linha de apoio aqui, eu também lido há anos com essa questão, a gente observa, assim, que às vezes o familiar, o cuidador principal, ele está ali já no seu limite de estresse, e quando vem alguém e diz, eu posso fazer isso, só isso, ele acha tão injusto que ele está tão sobrecarregado e aquela pessoa só vai fazer isso. Mas, gente, é importante que aquilo que aquela pessoa faça, ela já está se encaixando na rotina também dos cuidados. Com pouca coisa, mas ela pode é um momento que você pode ter um pouco mais de descanso, um pouco mais. Então, tem que saber valorizar também, nem que seja pouca coisa. Eu posso ir lá para você, um vizinho, às vezes, eu posso ir lá, quer que eu vá comprar pão para você todo dia? Pronto. É um desgaste a menos. Então, a gente precisa saber também aprender a valorizar esses pequenos gestos. Eu sei que, às vezes, é injusto, porque é um outro filho que tem as mesmas obrigações de fazer. Mas deixa ele ir aos pouquinhos se introduzindo aí nos cuidados e na rotina da casa. Pode ser um bom começo, né, Tiziana e Sim. Alexandre? Mais alguma pergunta, por favor? A Lita Zima, olha, como diferenciar a exaustão física do mental? Bom, a exaustão física, gente, são todas... Imagine o seguinte, a exaustão física é como se tivesse um tijolo em cima do seu... Um tijolo, uma bigorna em cima do seu corpo. Então, tudo que tem a ver com dor, com assim, o cansaço de ter que segurar uma bigorna. Então, enxaquecas, dores de coluna, ou cervicalgias ou lombalgias, né? As questões gastrointestinais, né? Tem muita gente que tem gastrite, problemas de intestino irritável, e muita gente sente a exaustão nos membros inferiores. Eu preciso ficar com as pernas para cima um pouco, né? O sintoma vai para a perna, porque é a perna que sustenta este peso que eu estou carregando na vida. E este peso não é o peso do meu corpo, é o peso do meu ofício.
a gente coloca no corpo o efeito de se obrigar a cumprir este ofício. Né? Mas eu diria que os campeões da exaustão física, assim, os top 10, assim, a medalha de ouro da exaustão física são as cefaleias e as enxaquecas. Né? E assim, talvez ali, emparelhado com a medalha de ouro da exaustão física, estão as dores de coluna. E insônia também, né? Isso, sim. Os transtornos de sono. Né? As insônias e as hipersonias, né? Os dois lados da moeda. Aquele momento em que o sono não acontece do jeito que ele deveria acontecer. Na hora que você quer dormir, você não dorme. Na hora que você precisa estar acordado, vem aquele sono que parece que você é apagado. Uhum. Estresse e exaustão é a mesma coisa? Pergunta ali para cima. Não. A exaustão, ela seria a mesma coisa de um estresse crônico. É uma outra forma da gente falar do estresse crônico. O estresse, ele tem várias formas de existir, mas tem um estresse crônico que tem a ver com a forma da vida estar estruturada. Portanto, a exaustão não se cura com descanso. O estresse crônico não se cura com descanso. Se cura com uma reestruturação da vida. É isso. Obrigada. A Leila Azevedo, ela diz assim: e quando não dá mais para suportar, o que fazer? Oh, Leila. Primeira coisa, chore. Chore. Nós precisamos recuperar de uma vez por todas. Se a gente não recuperou na pandemia o direito de chorar, gritar de dor psíquica, sabe? Chore. A gente tem um mecanismo fisiológico de esvaziamento da alma, que é o choro, e a gente não se permite chorar. Então, a primeira coisa, chore. Mas chore bem chorado, aquele choro que é deliciosamente chorado, que a gente chora até dormir. Quantos anos tem que você não chora até dormir? Que é aquele choro que te esvazia e que te relaxa. Você veja que existe uma função, inclusive, fisiológica do choro. Então, a primeira coisa, chore. Você tem razão. Você tem razão de chorar. Esse seu choro não é vitimismo. Esse seu choro não é fraqueza. Esse seu choro é verdade da vida. Eu cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais força e o problema só piora. A situação só piora. Eu só me sinto mais sozinha. Amanhã o meu dia começa, eu não tenho força nem para dormir, eu ainda vou ter que ter força para acordar e levar outro dia. Eu vou chorar. Não é uma decisão assim, agora vou chorar por quê? A gente deveria ter isso mais autorregulado. Mas disseram essa bobagem para a gente de força, foco e fé. Meu Deus, como odeio esse negócio de força, foco e fé. Porque parece que a gente não tem direito a ser frágil, a ficar desfocado e perder a fé. Até Jesus Cristo perdeu a fé num momento da vida dele, disse assim, Pai, você me abandonou. Então, a perda da fé está liberada. Está liberada. Nós temos um momento de derrubar, assim, ó, de desabar. Isso faz parte da jornada. E esse bloqueio do choro, né, Alexandre, é uma coisa tão grave que, com certeza, na hora que você falou aí, chore, vai ter gente que vai escrever, mas eu não consigo mais chorar. Mas eu não consigo. Né? Então, assim, a minha dica, use alguma coisa que te faça chorar, para você abrir a torneira. Né? Isso aí. Eu tenho alguns filmes chave para mim, que quando eu estou muito esgotada e às vezes está meio travado, A Cor Púrpura é um deles. Se eu assistir Cor Púrpura, eu vou chorar 3 horas sem parar e vou dormir soluçando. Então, sabe qual que é o meu? Cinema Paradiso. Nossa. Cinema Paradiso. Agora, quem quiser uma série que inclusive trata de Alzheimer,
e que eu acho desidratante de tão bela. This Is Us. Linda. Lindíssima essa série, lindíssima. Ela está na Amazon Prime, para quem puder assistir. É uma série que acompanha 3 gerações de uma família, em que não existem vilões nessa série. O vilão é a vida. A história de trigêmeos numa família de classe média norte-americana, mas que tem os dilemas humanos tão universais que calam profundamente a nossa alma. E nas últimas temporadas da série, a última temporada vai ser agora em 2022, a matriarca dessa família começa a aparecer com os sintomas de Alzheimer. Então, é lindo. Mas chore. Além de chorar, deixa eu só completar uma coisa aqui. O que a gente faz depois que a gente chora? Depois que a gente chora, ou enquanto a gente está chorando, tem uma coisa importantíssima. Se pergunte como anda a sua indignação. Porque nós fomos ensinados a silenciar a nossa indignação diante de momentos de desespero. E a indignação, o real motor da vida. Na hora que eu me indigno com uma situação que está me dilacerando, que eu perco já o meu panorama de vida, essa indignação é que vai me levar a construir uma saída. Se você não se conecta com a sua indignação, você está silenciando aquele motor da sua vida que vai falar assim, isso não pode continuar assim. Mas, às vezes, a gente precisa falar isso com a força da indignação, porque é ela que vai te dar energia diante da exaustão para você promover mudanças na sua vida, que não passam por você, que às vezes passam por você fazer uma reunião familiar e falar assim, olha, acabou, isso aqui não pode continuar, com esse tom aqui, ó, não é bonzinho, não é florzinho, porque dentro de você não tem florzinha, dentro de você tem, eu não aguento mais, as pessoas precisam escutar você no volume da sua exaustão. Então, chegar para as pessoas com a verdade da sua alma e falar assim, isto não pode acontecer mais. Eu não consigo. A nossa mãe está em risco, porque eu estou me transformando numa pessoa tóxica para ela. E isso é responsabilidade de todos nós. Por exemplo, estou aqui dando uma cena, que pode começar assim, mas a sua indignação, aí se prepare. Os seus irmãos falam assim, nossa, mas você não precisa falar dessa forma. Que coisa absurda. Calma, você está descontrolada. Mas você tem o direito de se conectar com a sua indignação como forma de produzir força para a mudança. Obrigada. Obrigada aos dois. Assim, eu queria complementar um negócio para a Leila Azevedo, que fez essa pergunta agora, a última, que ela lembre que nós temos 2 linhas de apoio. Essa linha de apoio fica 365 dias no ano ativa. Então, não é bom que você se sinta sozinho. A gente não abraça o mundo e não consegue solucionar tudo de jeito nenhum nessa questão. A gente sabe das limitações da gente. Mas, pela experiência nossa ali, dá para dar uma aliviada boa, às vezes dá para, sabe, conversando, como diz o Alexandre ali, conversando. Então, utilize o áudio, se for preciso, a gente até o vídeo a gente utiliza. Né? E quando a coisa às vezes fica meio assim, é mais difícil, a gente já passa para outro profissional também. Isso, tá? Isso, maravilhoso. Então, por favor, Leila, utilize, explore a gente, aproveite, surte. Tá bom? Adorei. Tem toda a razão, toda a razão. A Neide Mieto Camilo, ela diz o seguinte, devemos contar à pessoa doente que ela tem Alzheimer? Fugir um pouquinho, mas... Vai, Tice, responde essa aí você. Essa pergunta sempre vem, né, Beth? Toda live. Minha primeira resposta é sim.
Minha primeira resposta é automática, mas a resposta certa é: cada situação é um caso. A gente tem uma cultura no Brasil muito complicada para sair contando para a pessoa que ela está com Alzheimer. E a gente não tem um preparo para olhar a doença como ela realmente é. Muitas vezes a família acha que é um atestado de óbito instantâneo você dá o diagnóstico de Alzheimer. E geralmente eu marco, quando eu estou fazendo a avaliação, eu marco um retorno com a família justamente para passar essa ideia de que tem muito tempo, a pessoa está ali ainda, vai ter anos e anos junto com você, aproveite esse tempo, sorva, né, dessa pessoa até a última gota. E às vezes essa pessoa que tem o Alzheimer não vai ter a capacidade de lidar com a doença sabendo do diagnóstico. A maioria das nossas pessoas dentro do Brasil não tem, por causa da nossa cultura. Então, eu tenho o hábito de falar, olha, você está na ponta do precipício, vamos trabalhar para dar passos para trás? Porque eu prefiro que a pessoa que tem Alzheimer tenha essa força ainda dentro dela para lutar contra a doença vai continuar, mas se ela fizer alguma coisa, se ela fizer exercício, se ela vier para terapia, se ela estiver trabalhando o emocional dela, se ela se mantiver ativa em casa, ela vai conseguir retardar o processo. Então, a última coisa que a gente quer é que a pessoa fique depressiva numa cama, achando que vai morrer porque está com Alzheimer e não vai lembrar, né? Eu tenho um paciente que sabe, e ele fala, eu quero ir na formatura do meu neto, que é criança. Eu quero estar lá, eu quero lembrar da formatura. E o nosso trabalho, meu com ele, né, e com a TO, é esse. Nós estamos trabalhando para eles chegar na formatura daqui uns 15 anos. Eu não sei se ele vai conseguir, mas nós estamos todo mundo junto com esse objetivo. Claro que é melhor quando ele sabe, porque ele tá com coragem ali de mão dada com a gente. Mas não é, a maioria não consegue lidar. Então, eu acho que é muito particular. A gente sempre pede, converse com o seu médico, porque o médico que está atendendo o caso, ele conhece a família, ele conhece a pessoa com doença de Alzheimer, ele vai sentir se a pessoa pode saber ou não, né? Outros países têm outro jeito de lidar, né? Nos Estados Unidos é comum falar diretamente que a pessoa está com a doença, faz parte do processo. E esse seria o ideal se a gente tivesse já desmistificado o que é o Alzheimer. A gente ainda tem um processo de desmistificar aqui no Brasil, e é por isso que a gente existe, né? A ONG, a parte educacional é para isso, é mostrar que não é o fim do mundo, você não vai morrer amanhã, você tem muito gás ainda, né? Vamos gastar essa gasolina aí, não precisa achar que a vida acabou, não acabou, às vezes vai ter tanta coisa legal ainda na tua vida, né? Depois de um diagnóstico, então eu acho que ainda tem esse preparo nosso como sociedade, como cultura, para absorver essa fala automática do diagnóstico. Tem um filme que eu quero recomendar, que vocês obviamente já devem ter recomendado em outros encontros, que é O Filho da Noiva, que é um filme argentino de mais ou menos uns 15 anos para trás, que ele reúne o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro, argentinos, que é o Héctor Alterio e a Norma Leandro. Eles fazem um casal idoso, e o filho, na crise econômica argentina, dono de um restaurante, o restaurante está falindo. E aí ele está vendendo o restaurante, ele chega para o pai dele, olha, nós estamos vendendo o restaurante. O pai chega e fala assim, mas meu filho, que coisa boa, vai sobrar um dinheiro, eu preciso casar com a sua mãe na igreja. Eles já estão casados há uns 40, 50 anos, e eles nunca tinham se casado na igreja. O detalhe é que ela é uma pessoa com Alzheimer, que está internada numa instituição. E todo o questionamento do filme é, para que nós, no meio de uma crise econômica, vamos gastar dinheiro para um casamento de uma pessoa que vai se esquecer no dia seguinte que ela se casou? Por que nós vamos fazer isso? Então, é um filme maravilhoso que fala
dessas pequenas preciosidades do agora que surgem como o novo parâmetro de vida das famílias que passam a conviver com a doença de Alzheimer. Recomendo. Obrigada. Com relação a essa questão ainda de dizer ou não a verdade, a gente sabe que toda pessoa ela tem o direito, né? E isso defendido pela Constituição, de saber a doença que tem, né? Independente de qualquer coisa. O médico, ele tem o dever de falar para a pessoa o que ela tem. Só que os médicos um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, cuidadosos, eles realmente vão fazer exatamente isso que a Tiziana falou. Eles vão tomar certo cuidado, eles vão conversar, talvez antes, com o familiar, ou, de repente, o melhor de tudo é não precisar dar nomes aos bois, né? É dizer que ela tem realmente um problema de memória e que precisa tomar os remédios direitinho, como ele recomenda, tal, para poder fazer o tratamento. Não tem nenhuma mentira nisso, é verdade, né? Então, pode não causar um impacto grande na pessoa falar a palavra Alzheimer. A gente quer desmistificar isso, como a Tiziana falou, né? Porque dá para viver bem, mesmo diante de uma doença como essa. Um desafio enorme? Mas aí é que tá. O problema nosso, sabe, Alexandre, é que as pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico, quando elas sabem que o seu familiar, né, tem essa doença, elas acham que elas não vão precisar de nenhum apoio paralelo a isso. E a gente está aí disponível, nós temos grupos de apoio, né? Com a pandemia a gente não parou, nós adaptamos e conseguimos fazer grupos de apoio aí online também. Se Deus quiser, aí em fevereiro, talvez já possamos começar com os grupos de apoio em Curitiba e em São Paulo, presenciais, né? Então, procure ajuda de imediato. Frequentem grupos de apoio. Tem gente que depois gosta tanto. Nós temos gente que o familiar já morreu há 2, 3, 4, 5 anos, eles continuam frequentando. Você acredita? Por quê? Porque faz bem para eles poderem retribuir, poderem ajudar outras pessoas, né? E ajudar a gente também. Então, gente, a primeira coisa, tem o diagnóstico, procure uma associação. Claro, a gente fala da nossa, mas tem outras associações também que é importante ver aonde vocês se encaixam melhor. Mas não fiquem sozinhos, tá? Vamos ver a próxima pergunta, então? A Rosimila Rosa, eu já entrei na exaustão. O que eu faço? Até já foi meio que respondido, mas eu acho que talvez ela não ouviu. Se vocês puderem resumir. Isso, claro. Em primeiro lugar, não fique sozinha diante disso. A primeira coisa é para quem eu posso dizer o que eu estou sentindo. Isso pode ser um familiar, um amigo, um profissional de saúde, uma soma dessas pessoas, o pessoal da linha direta aqui do IAB, né? Assim, por que é importante escolher uma pessoa para dizer? Porque quando a gente fala, não é quando a gente pensa, mas quando a gente fala. A importância da palavra dita. Na hora que a gente fala, a gente se dá conta do que está vivendo. Muitas vezes, a gente só entende o que está vivendo quando precisa contar o que está vivendo para um outro. Enquanto está contando, a gente vai tendo uns insights, que é tipo a ficha caindo. Eu espero que você seja uma pessoa, pelo menos dos anos 80, para entender essa metáfora da ficha caindo, porque quando a gente fala isso para adolescente, eles não sabem mais o que isso significa. Né? Nós que somos velhos aqui, tudo mexeu com o telefone de orelhão com ficha? Não, imagina. Só eu e a Tice que vamos entender. Eu tenho meia ponto 2, eu não.
Mas então, na hora em que a gente fala, a gente se dá conta do que é que a gente está vivendo. Então, procure uma pessoa ou vários interlocutores para você ir elaborando o que é que você está vivendo. Depois que você se dá essa oportunidade, construa um olhar para a sua vida, panorâmico, assim, o que é que eu preciso mudar na estrutura da minha vida, no funcionamento da minha vida. Né? A exaustão, ela é um estresse crônico que não vai passar com um final de semana na praia, não vai passar com um final de semana tirando folga do cuidado daquela pessoa de Alzheimer. Tem alguma coisa no funcionamento da sua vida que vai ter que ser alterado. Né? Então, isso aí é uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda, às vezes profissional, para a gente ir construindo novas perspectivas. A exaustão, o que ela tira da gente, que é uma coisa horrorosa que ela faz com a gente, ela tira a nossa criatividade, a nossa esperança. Então, a gente não consegue pensar fora da caixa, a gente não consegue ver alternativas. A gente se vê como se a gente estivesse assim, num túnel bem estreito e que não tem porta nenhuma nesse túnel. Às vezes, a gente precisa de uma outra pessoa escutando a nossa história, que a pessoa fala assim, mas olha só, isso tudo que você está falando, tem isso aqui que pode rolar, tem isso aqui, tem isso aqui. E na hora que a gente está conversando com ela, a gente fala assim, meu Deus, mas como eu não prestei atenção nisso? Como eu não percebi que isso poderia acontecer? Que a gente está tão imerso no furacão que a gente perde mesmo essa capacidade. Então, ficar sozinho é o que pior pode acontecer com você diante desse tipo de dilema. Procure pessoas para conversar e para construir junto com você saídas para o seu dilema. Também acho. E a exaustão tira da gente nossa criatividade e a nossa esperança. Essa é uma afirmação, e eu acho que é verdade, não? A Edneide Mello diz assim, eu não consigo chorar. Por quê? Sabe por que não? Porque disseram para você alguma coisa sobre o choro que faz você ter vergonha, culpa ou medo de chorar. Você pode ter certeza que você não nasceu prendendo seu choro. A primeira manifestação de saúde de um bebê é o choro. Então, vocês vejam como nós estamos loucos nessa vida, que nós ensinamos as pessoas a não chorar. Se o ato mais primordial da vida humana é o choro. E aí, na hora que uma criança cai e começa a chorar, a primeira frase da maioria dos adultos é assim, não precisa chorar. Por que a gente tem tanto medo do choro? Por que a gente tem tanto medo do choro? Por que na hora que tem uma pessoa enlutada, na beira de um caixão, a gente fala para ela força, ao invés da gente falar para ela, pode desabar aqui no meu ombro. Gente, se a pessoa não puder desabar no dia que ela fica viúva, ela vai poder quando? Pelo amor de Deus. Se a pessoa não puder desabar no dia que ela perde a mãe, no dia que ela perde um filho, ela vai... Nós precisamos parar com isso. Isso é uma loucura. Dizer para uma pessoa força. Não, não é força. Não é força. É você... Uma pessoa enlutada não precisa de força, ela precisa de apoio para poder desabar. Ter colo para poder desabar. É disso que a pessoa precisa. Então, a gente reaprende a chorar quando a gente vai se despedindo dessas amarras que nos ensinaram sobre a vergonha, a fragilidade e a sensação de exposição que a gente fica quando a gente chora. Não à toa, a gente pede desculpa quando começa a chorar. Verdade. Se eu tivesse emocionado aqui, eu choraria e não pediria desculpa para vocês, porque não tem nada que eu preciso desculpar para vocês por eu chorar.
Eu não preciso pedir desculpa a vocês, e nem vocês precisam me desculpar se eu chorar. Porque eu sou humano. E vocês também. Então, é um direito humano que nos foi roubado por uma cultura que nos contou uma fake news de que as pessoas que não choram são mais fortes e mais preparadas para a vida. As pessoas que não choram fazem sintoma. Os homens que são ensinados a não chorar morrem mais de doenças do coração. Olha que coisa, que coisa. Eu sou forte, mas quem explode e me mata é o coração que não chora. Então, recuperar o direito ao choro é uma urgência da nossa cultura. Sim. Busque pessoas perto de você que são choronas. Busque pessoas perto de você que são choronas. E que você sabe que se você chorar perto dessa pessoa, ela vai inclusive chorar junto com você. Olha que coisa maravilhosa. Chore com ela. Eu estou precisando chorar. Ou então me conta umas coisas suas aí da sua vida para eu poder me emocionar. Às vezes eu não consigo me emocionar com a minha própria dor, mas eu consigo me emocionar com a sua. A gente vai buscando caminhos para se reconectar com esse direito. Mas, minha gente, o choro é um direito. E às vezes até chorar com o belo, né? Oh! Chorar com as bênçãos, não chorar só com as tristezas. Claro, claro. Você sabe que eu acho que o meu pessoalzinho aí da parte técnica, quando eu estava assim, fora, né, aqui oculta, mas eles me veem lá. Eu comecei, teve uma hora que eu olhei e eu comecei a dar risada sozinha, aqui olhando para a tela, mas agora eu vou explicar para eles que eu não estou... Lelé, não, é que você estava falando de um jeito que eu comecei a dizer, agora ela vai chorar. Agora ela vai chorar. Porque eu choro toda vez, Alexandre, eu choro toda live. Mas eu dei uma choradinha leve, vocês não viram. Aqui. Olhem só, gente, a Helenilza Ferreira de Mello, ela diz o seguinte, gostaria de saber se esse esgotamento se dá porque quem cuida passa a viver a vida do doente. Eu observo que quem cuida entra na vida do outro, não o inclui na sua vida, claro, com as limitações. Nossa, eu achei maravilhosa essa frase da Helenilza. Maravilhoso. Maravilhosa, Helenilza. Maravilhosa. Não tenho o que comentar da sua frase. Só apenas dizer assim, você lacrou. Eu lembrei, vendo a frase dela, eu lembrei da Yolanda, né, que é uma voluntária nossa, que mesmo, agora eu vou chorar, que mesmo com o marido, que era uma pessoa maravilhosa, né, e a filha é médica, queridíssima Carol, eles levavam ele já na cadeira de rodas, numa fase final do Alzheimer, para ver a Orquestra Sinfônica do Paraná no Teatro Guaíra. Claro que não era todo domingo, era, né, tinha dias especiais, levaram no teatro, incluíram ele na vida, né, trouxeram ele para a vida delas, porque elas queriam fazer show da Maria Bethânia, eu acho que elas levaram. Então, e ele, num momento, eu já contei isso numa live, num momento que ele estava com a filha ouvindo a orquestra, já no mundo dele, quase que 24 horas do dia, ele olhou para ela no meio da orquestra e falou, olhou nos olhos dela e falou, amo. Ele voltou de onde ele estava e olhou para o olho da filha e falou, amo. Então, essa cena, ela reforça o que a Helenilza falou, né? Às vezes, se você conseguir trazer a pessoa para a tua vida, seja aí num restaurante que a gente tem aqui em Curitiba de chácaras, bonito, passar o dia, colocar ele no chão, num tatame, ou numa canga na grama um pouquinho, né, numa fase mais final, mas tem tantas fases em que você pode carregar a pessoa junto com você para o que você está fazendo, ou
fazer com que ele esteja perto na festa, na hora que todo mundo está junto, na hora que as crianças estão brincando, né? Então, maravilhoso, Helenilson, é isso aí. Maravilhoso. Obrigada. Você sabe que eu fui pedir ali, enquanto vocês estavam falando, eu fui pedir para Yolanda até que ela fizesse colocasse um negócio no chat, e ela disse assim, Beth, eu estou chorando a live inteira. Vocês emocionaram muita gente aí. Muita gente. A Ana Maria de Oliveira, ela diz assim, bom dia. E quando a exaustão é da pessoa com Alzheimer? É que já está em uma fase moderada e em alguns momentos de lucidez fala que não aguenta mais. A Ana Maria de São Paulo. Ana. Bom, isso é importantíssimo, né? Porque a pessoa com Alzheimer continua sendo uma pessoa, né? E ela tem o direito a estar exausta daquela condição. Assim como uma mãe de um recém-nascido tem direito a estar exausta da maternidade, assim como um adolescente que se prepara para o vestibular tem direito a estar exausto dessa preparação intensiva, assim como qualquer tipo de cuidado ou de ação intensiva da vida promove esse momento em que a gente fala assim, não quero mais, estou exausto desse negócio. Isso está acabando comigo. Então, isso é humano. Nós precisamos escutar isso, a pessoa tem o direito. O que de pior a gente pode fazer é falar assim, mas não tem outro jeito, né? Você é uma paciente com Alzheimer, uma pessoa com Alzheimer, você vai ter isso aí, sua doença não tem cura, você vai fazer o quê? Você vai reclamar? Essa é a forma mais cruel da gente escutar uma frase dessa. Escutar a dor do impossível é uma coisa muito difícil. Né? Escutar a dor de uma condição que não tem cura, do cansaço de uma condição que vai tirando a energia, a esperança, a cor, o brilho da vida, que me enluta. É importante a gente pensar que o processo do adoecimento do Alzheimer é um luto da vida que eu tinha. E o luto tem fases. Uma das fases do luto é a raiva. Então, eu tenho o direito a ter muita raiva de estar com Alzheimer. Isso é um direito, isso é uma parte inseparável do processo de adoecimento. E o cuidador tem o direito de estar com raiva da vida, de Deus, dos irmãos, do que quiser. Do que quiser. A raiva é parte da história. Muitas vezes nós não temos pessoas para escutar a nossa raiva. E é só um profissional mesmo que às vezes escuta. Porque o familiar não dá muito conta de escutar isso. Mas ela existe, né? Então, essa exaustão, ela, às vezes, aparece na raiva, no desespero, né? Na falta de recursos. Eu não tenho recursos. Por isso é que o choro é um momento de esvaziamento, para a gente poder deixar o copo um pouquinho mais vazio para voltar a operar na vida um pouquinho melhor no dia seguinte. Eu vou fazer só uma colocaçãozinha. Essa semana, por acaso, um dos meus pacientes que tem Alzheimer e está numa fase moderada já, na consulta online, ele me falou, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais ter que fazer tudo isso. Terapia, fisioterapia, eu quero parar. E ele achou, daí ele falou isso, ele falou assim, mas eu gosto tanto de você, eu não queria deixar de te ver, né? Eu falei, mas você não precisa deixar de me ver, a gente pode deixar de fazer a terapia por um tempo e se ver. E você pode dar uma pausa nas outras coisas, né? Não precisa você continuar fazendo.
E ele, como ele é uma pessoa esclarecida, ele falou, mas se eu parar, será que eu não vou perder mais rápido? Né? Será que eu não vou piorar muito rápido? Vai, mas você precisa parar agora um pouco. Você está me dizendo que você não está aguentando mais. Vamos estabelecer uma pausa para tudo isso, que você ache que vai conseguir relaxar um pouco e que você possa voltar e perder o menos possível, porque aí é o custo-benefício, né? Vale a pena eu ficar estressando ele na fisioterapia 3 vezes por semana e fazendo TO e fazendo... Se ele está exausto, eu prefiro que ele esteja feliz, que ele esteja bem, que ele esteja tranquilo, que ele me ligue e a gente bata um papo, ao invés de fazer a sessão. Então, é importante ouvir, né, a pessoa que tem Alzheimer, porque ela, nesses momentos de lucidez, ela vai te dizer e ela vai falar dos medos. Sim. E se a gente está ali para ouvir, a gente já está fazendo muita coisa, né? Sem dúvida. Ouvir e tentar acalmá-lo, né? Sempre é uma estratégia importante também. Tentar dar o conforto ali para ela. Nós estamos assim, eu tenho mais a Carmine ali para fazer a colocação, a pergunta, mas nós já estamos assim em cima da hora para terminarmos a live. Então, eu gostaria de colocar mais essa pergunta apenas. Nos desculpem, né, as que não foram respondidas. A Carmine Salvarani, ela diz o seguinte: como lidar com a exaustão com Alzheimer de início precoce? Minha esposa está em fase avançada com 58 anos. Bom, eu vou continuar um pouco a minha resposta da pergunta anterior, que o precoce muda tudo. Precoce, ele é um lamento a mais, é uma dor a mais. Então, você não está lamentando nesse momento somente o aparecimento do Alzheimer. Você está lamentando a idade precoce em que ele apareceu como diagnóstico. E tudo o que ver uma pessoa de 58 anos sem Alzheimer está vivendo ao seu lado, né? Isso pode gerar muitos sentimentos. Pode gerar inveja, pode gerar raiva, pode gerar tristeza, pode gerar culpa de sentir essas coisas. Mas eu diria assim, os sentimentos, eles são todos legítimos. E eles apontam para um processo que a gente vai fazendo no coração da gente de elaborar essa notícia. A gente não recebe a notícia assim como um Buda iluminado. Fala assim, perfeitamente, vamos então tratar o Alzheimer, vamos então... Não, a gente recebe, a gente nega, a gente se desespera, a gente tem medo, a gente sofre, a gente quer ficar sozinho, a gente não quer falar disso. Mas isso tudo assim, tipo um eletroencefalograma. Cada hora a gente está num pedaço dessas emoções. Mas o conjunto dessa jornada, de passar por todos esses momentos, se chama elaboração do luto. Então, a gente elabora a chegada dessa notícia. É Alzheimer e muito, infelizmente, nessa idade. Né? Então, não fujamos do luto. Entrar em luto não é desistir, é o contrário. O luto, com todas as suas cenas, ele é uma trajetória normal de receber uma má notícia. A alma humana só consegue receber uma má notícia passando por essas fases. Se alguém vier dizer a você que você deveria estar aceitando isso de uma outra forma, essa pessoa não está em conexão empática com você. Ela está julgando um processo natural da sua forma possível de aceitar isso que chegou na sua vida.
É muito difícil. Mas quando a gente se respeita e dá vazão a cada uma dessas fases, estou com inveja da Fátima Bernardes, que com 58 anos está namorando um garotão de 30. E eu tenho 58 anos e estou com Alzheimer. Isso chama inveja. Eu estou sentindo isso aqui agora. Vocês estão vendo que eu sou da verdade da alma, né? Eu não sou de ficar colocando panos quentes, porque os panos quentes, o que eles fazem é adiar o sofrimento, prolongar o sofrimento. Então, quanto mais a gente retirar esses panos e assumir para a gente mesmo o que a gente está sentindo naquele momento, mais rápido isso passa. Mais a gente se acostuma, mais a gente ganha força e mais a gente enfrenta. E é muito... A linguagem que ele utiliza realmente é algo lindo. É um poeta. Ali dá a impressão que você é um poeta também. Então, muito obrigado. Eu queria te dar os parabéns pela obra. Muito obrigado. E gostaria daí de ver se vocês têm as últimas considerações aí, se forem bem objetivos, principalmente pela questão de tempo mesmo. Bom, só agradecer a Ticiane pela conversa tão eu saio maior dessa conversa com a Ticiana, com você, com as pessoas. As boas conversas são aquelas que nos desconstroem, né? E que fazem a gente aprender. Eu aprendi muita coisa aqui. Ticiana, sobretudo, me disse muita coisa que eu só não peguei meu caderninho e anotei para não desconcentrar da conversa. Mas eu vou assistir a live de novo para anotar umas coisas que ela disse, que eu achei ela muito sabida e adorei escutar, né? É bom conversar com colegas que têm esse nível de excelência e de humanidade. Então, agradecer pela, né, pessoas que, né, devotaram uma manhã de sábado para estar com a gente, a toda a organização, assim, com tanto esmero, com tanto cuidado. Muito obrigado. E eu só queria agradecer também, em primeiro lugar, ao Alexandre, por ter aceitado o nosso convite, né? Realmente foi uma manhã bem leve, apesar do tema, gostosa, e a minha percepção sobre você, quando eu li o livro, quando eu me tornei sua melhor amiga através do livro, continua ao vivo. Você é uma pessoa maravilhosa mesmo, eu não me enganei. E agradecer a todo mundo que está ali com a gente, né? As pessoas que estão assistindo, participando. Já se tornou uma grande irmandade, né? E é bem o que você falou, a gente só muda através do coletivo, né? E esse coletivo está se tornando cada vez maior, e que bom, né? O objetivo é isso mesmo. Agradecer a Beth pelo trabalho incansável, e vamos nessa. Ano que vem tem mais. É isso aí. Agradeço imensamente vocês dois, tá? Espero poder contar novamente com a tua colaboração aqui conosco, Alexandre. E ano que vem tem mais, gente. 2022 será um ano muito especial para a gente, para o IAB, né? Porque nós vamos completar 10 anos de fundação. Uma década que foi assim de muito trabalho, de tantas lutas, mas também de tantas realizações, de tantas amizades, muito carinho, né? De aprendizados, de trocas. Isso não tem dinheiro que pague, né? Este prazer que sentimos em realizar o nosso trabalho para vocês aí é por causa de vocês mesmos, que tanto confiam na gente, que nos motivam com palavras sempre positivas, e nas lives, nos chats aí, nos WhatsApps com a gente, depois dão depoimentos emocionantes que nos ensinam muito, 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 muito. Tá? Eu não tenho uma taça aqui, mas eu tenho a minha caneca personalizada, e eu quero dar um viva a vocês,
Um viva a toda a equipe aí do IAB e um viva a vida. Em nome do IAB, eu desejo a todos vocês e a seus familiares um abençoado Natal, que tenha um ano novo assim, de muita saúde, muita paz, muito amor e bem feliz. Até 2022 e se precisar, olha aqui, ó. Se você precisar, tecla pra gente, tá bom? Que estamos aí, não fiquem sozinhos. Calma na alma, hein? Beijos. Beijos. Fiquem com Deus.